Boa noite, queridos irmãos. Minha saudação aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para os seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Recados. Pedimos sempre que desliguem seus celulares para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem os seus tratamentos. Pedimos a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda e o lar agradece. Queremos também avisar que as palestras do lar, bem como o coral, estão também agora no YouTube. Além do Facebook, vocês podem encontrar no YouTube. Na tarde, noite de hoje, caiu então para nós, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Item 9. Fora da verdade não há salvação equivale a dizer, fora da igreja não há salvação. Essa afirmação é também exclusivista, pois não existe uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual o homem que pode vangloriar-se de possuí-la por inteiro, quando o conhecimento cresce sem parar e as ideias evoluem diariamente? A verdade absoluta é acessível somente aos espíritos de ordem superior, e a humanidade terrena não pode pretendê-la, porque não lhe é permitido saber tudo. Ela pode apenas conhecer uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se a posse da verdade absoluta fosse a condição única para a felicidade futura, Deus teria estabelecido uma sentença de exclusão geral, pois ninguém a consegue atingir. Ao passo que a caridade, até mesmo no seu sentido mais amplo, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, entende que todos podem ser salvos, independentemente da crença que possuam, desde que observem a lei de Deus. Portanto, o Espiritismo não diz fora do Espiritismo não há salvação, e como ele não pretende ensinar toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação, o que dividiria os irmãos em vez de uni-los, tornando eternas as rivalidades. Que assim seja. Vamos então, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente e o coração para que estejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que me acompanhem mentalmente com a prece ao Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apelam a teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó despenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz
e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Passo a palavra agora para a nossa irmã Dijane Alice, que fará a palestra da noite de hoje. Seja bem-vinda. Abaixa tudo. Obrigada, Everton. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse lar de oração. É um prazer tê-los aqui conosco mais uma vez. É um prazer estar aqui convosco novamente nesse mês, para que possamos trazer e juntos aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre esses ensinamentos que a cada novo dia fica mais próximo de nós, né? Já tantos anos foram nos trazidos e ainda muitos de nós não aprendemos, não conseguimos entendê-lo. Então é muito bom que a gente possa estarmos aqui reunidos hoje para que possamos assim estudar um pouco mais. Esse capítulo é um capítulo bem pequeno, mas é um capítulo de especial esclarecimentos. Nós vamos falar sobre o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: dai de graça o que de graça recebestes, mas principalmente sobre as preces pagas. Então, eu vou ler um pedacinho que Kardec inicia esse parágrafo para que a gente possa sair daí numa linha de aprendizado, entendendo um pouco melhor o que os bons espíritos, o que Kardec e que o Evangelho, porque isso está lá em Mateus, vem nos trazer. O que Jesus dai de graça o que de graça recebestes. Jesus disse aos seus discípulos: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Isso está lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 8. O que Jesus vem nos dizer sobre isso? Dai de graça o que de graça recebestes. Quando nós vamos para o outro capítulo, ele nos mostra que esse dom da prece, esse dom de curar, esse dom de podermos nos conectar com os bondosos espíritos, nos conectarmos com Deus, nos conectarmos com os nossos anjos, com os nossos santos, porque assim como ele acabou de falar na leitura do Evangelho, que foi de muito bom para que a gente pudesse dar início, não existe uma só religião certa, não existe uma só diretriz certa. Então todos querem às vezes estar com a verdade e todos estão, e muitas das vezes nem todos estão, porque como Kardec mesmo já dizia, os espíritos diziam para Kardec: fora da caridade não há salvação. Então todos nós ganhamos esse dom de Deus de poder nos conectar a esses benfeitores espirituais, seja qual nome nós damos a eles, se de espíritos, se de santos, de anjos, seja o nome que nós nos damos, esse dom é nos dado de graça. Nós não precisamos fazer nenhuma faculdade para aprendermos a ter fé. Nós não precisamos comprar livros e mais livros para que nós possamos aprender a orar, aprender a rezar, porque nesse mesmo capítulo do Evangelho, os Espíritos nos diz, e Jesus também, que não é pela multiplicidade das palavras que Deus ouve as nossas preces, que Deus ouve as nossas orações, e sim pelos nossos sentimentos. Então eu posso me conectar a Deus, eu posso me conectar a Jesus, eu posso fazer uma prece de pedido, eu posso fazer uma prece de agradecimento, eu posso fazer uma prece de louvor a Deus e sem emitir nenhuma palavra. Não é pela multiplicidade, e sim é pelo que sai do nosso coração, é dos nossos sentimentos. Então quando eu estou andando pela rua, ou então eu passo por um jardim, eu vejo aquela planta linda, aquela flor linda, e que eu olho aquilo e penso: nossa, olha a criação de Deus.
eu estou fazendo uma prece. Por quê? Porque eu estou me conectando com Deus. Eu estou nesse momento sintonizando aos bondosos espíritos, sintonizando ao mais alto. E eu não fiz nenhuma prece no sentido de rótulo, no sentido de palavras. Então, com isso, nenhum de nós temos o direito de também cobrar sobre isso. Algumas pessoas dizem assim: ora por mim, reza por mim. Você tem a oração mais forte, você tem a reza mais forte. Na verdade, essas pessoas, elas estão se colocando diante de Deus sem fé e principalmente transferindo a sua responsabilidade para terceiro, para o outro. É lógico, constantemente a gente pede: olha, vai na casa espírita, faz uma oração por mim, ora por mim. O que nada demais tem isso. Mas o que nós devemos entender e saber que eu também possuo esse mesmo dom. Eu também possuo essa mesma força, essa mesma ligação com Deus e com Jesus. Eu não preciso de intermediários para chegar até Jesus. Eu não preciso que terceiros interfiram junto a Jesus por mim. Porque esse caminho até Ele eu também sei percorrer. É o caminho da fé, é o caminho dos bons sentimentos, é o caminho da ligação com os bondosos espíritos. E isso todos nós sabemos fazer. Eu sempre falo, dou exemplo, quero um passe, porque quando ali Jesus fala, das preces pagas, ele não fala somente das orações ditas ou escritas, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas de todos aqueles, digamos, tudo aquilo que a gente pode oferecer ao outro em nome de Deus, Então, quantas vezes não tem mais nada mais bonito do que mais poderoso quando uma mãe está com seu filho nos braços, uma criança, um bebê recém-nascido, e ele está chorando de cólica ou qualquer outra dor, e a mãe simplesmente abraça aquele filho. E quantas vezes eu falei isso, e que fala: minha vontade é que essa dor dessa criança passasse para mim, Quero uma oração mais linda, quer uma ligação mais direta com Jesus nesse momento, quer um caminho mais abençoado e certeiro para unirmos em pensamentos a esses espíritos. Por quê? Porque naquele momento o que falava era o mais puro dos meus sentimentos, o mais puro das minhas emoções. Era um caminho onde eu estava lado a lado com Jesus. E aqui, quando ele fala em preces pagas, a gente vai encontrar em várias religiões. Não pensa que a doutrina espírita também se escapa disso quando a gente fala de preces pagas. Ou podemos usar aí de favores pagos, porque isso que ele nos ensina, e que Chico, que foi o maior exemplo que nós tivemos dentro desse nosso período de convivência nessa terra, o maior exemplo de caridade. Chico não aceitava qualquer presente que fosse, desde uma simples bala até uma fazenda, como deram a ele. Ele jamais aceitava qualquer benefício, qualquer agrado, qualquer coisa por dizer que ele havia curado alguém, por dizer que ele tinha trazido uma carta. Ele não aceitava nada. Quando alguém chegava até ele e que ia dar a ele qualquer presente que fosse, ele pedia que procurasse uma entidade beneficente e que ali fizesse doação. Assim foi com uma fazenda, assim foi com um carro. Chico doava tudo. E muitas vezes, como aqui no Evangelho fala dos escribas, que nas praças públicas escolhe os melhores lugares para sentar, fala alto, ora em excesso, palavras bonitas, palavras que agradam os nossos ouvidos, mas muitas vezes há aquela segunda intenção. E quais são essa segunda intenção? Não, às vezes a cobrança, a paga, não é somente o dinheiro. Quantas vezes a gente vai, um atendimento fraterno que eu faço, aí eu saio do atendimento fraterno e disse: olha, eu ajudei pessoa, eu fico esperando que vai ter um retorno. Ou então quando eu dou um passe em alguém que chega ali, eu vejo que ela saiu melhor, eu fico esperando que ela me procure depois ali no corredor e disse: olha, eu entrei bem mal na sala de passe e quando saí
sair melhor. Ou então quando a gente vem e faz uma palestra que a gente acha que se superou, que foi maravilhosa, a gente fica esperando também que ali no corredor tem alguém que venha nos abraçar e dizer. Lembrando que isso são dons que Deus nos deu. A facilidade em doarmos as nossas energias através do passe, a facilidade às vezes de falar em público e repassar aos outros aquilo que a gente estudou, isso também é um dom que Deus nos deu. E isso nada pode ser cobrado, nem mesmo através dos chamados reconhecimentos, porque quando a gente faz isso, a gente não faz pensando no próximo, a gente faz pensando que nós estamos fazendo o nosso dever, a nossa obrigação, que é fora da caridade não há salvação, que devemos fazer pelo outro todo o bem que pudermos, que devemos auxiliar o outro a curar as suas dores, a elevar as suas energias, a tranquilizar os seus corações. Quantas pessoas que entram às vezes numa sala de atendimento fraterno, até mesmo com pensamentos suicidas, e após o atendente fraterno com aquele amor, com aquele carinho, com aquela bondade em ouvi-lo, às vezes ele precisa só falar e quando estiver saindo um abraço, e ele sai dali muito melhor, e sai às vezes até mesmo sem aqueles pensamentos suicidas, aquelas coisas. É a mesma coisa as palestras. Alguns anos atrás, eu trabalhava na Leon Denis, aqui na Florida, e eu fui assistir, e naquela época quem fazia grade de palestra lá era eu, e a gente convidou, não vou falar o nome dele, um mocinho que hoje já é um senhor. Na época ele era bem novinho, mas mesmo assim ele já tinha sido presidente de casa e tudo mais. E ele nos contando algo sobre isso, sobre esse dar de graça, esse dar com amorosidade, esse entender que somos, na verdade, simplesmente repositores e doadores das bênçãos de Jesus. Ele disse que estava na casa dele e que naquele dia tinha um palestrante muito especial para chegar e fazer a palestra. E vai naquela correria, vai chegando nos minutos finais e nada do palestrante chegar. E aí eles foram ficando muito angustiados, porque o tema não era um tema só de abrir o Evangelho e falar sobre o Evangelho, era um tema específico, era um tema sobre o suicídio, sobre a valorização da vida. Então aí todo mundo ficou naquele pensamento, mas quem vai substituir? Quem vai fazer essa palestra, né? E aí acabou sobrando para, entre aspas, né? Porque não existe acaso, acabou sobrando para o nosso irmão, que era o presidente da casa, na época tinha apenas 19 anos, fazer a palestra sobre a valorização da vida. Ele diz que quando ele subiu ali e que ele começa a falar, logo ele prestou atenção e viu que entrou um moço muito agitado, com uma feição, um semblante muito carregado e que sentou lá na última cadeira. E ele não parava quieto no banco, se mexia muito, e a cada palavra que nesse nosso irmão palestrante falava, parecia que ele bebia aquelas palavras, parecia que aquilo entrava no seu âmago e iria já trabalhando. E ele foi prestando atenção nesse irmão que remexia demais, mexia para um lado, dali a pouco esse irmão foi tranquilizando um pouquinho mais, e ele acabou esquecendo que o irmão estava lá no fim das cadeiras, porque ele tranquilizou. E assim ele encerrou a palestra sem lembrar daquele irmão que tinha entrado tão assustado dentro da casa espírita. Após ele terminar a palestra, após fazer a prece de encerramento, ele desce e sai para o corredor. E nisso ele sente um puxão na roupa, que ele vira, ele reconhece aquele irmão, e que aquele irmão puxa ele para um cantinho. E a hora que aquele irmão chega num lugar mais disfarçado, ele levanta a blusa e mostra ali um revólver, mostra ali uma arma. E ele diz para nosso irmão: eu saí de casa nesse momento, e até hoje me arrepio contando essa história tão antiga. Saí com essa arma e o que eu iria fazer era tirar a minha própria vida.
porque eu não aguento mais, eu não via mais saída, eu não via mais motivo, Deus já não ouvia mais as minhas preces, eu já não conseguia falar com Deus, eu me achava muito inferior, que Deus jamais ia olhar para mim, um ser tão errante, um ser com um pensamento tão obscuro daquele, jamais Deus, jamais Jesus, jamais os bons espíritos iriam me ouvir. E assim ele diz, mas quando eu vi aquela porta aberta, com uma sensação muito estranha, eu fui puxado para aqui dentro. Quando eu cheguei, comecei a me sentir muito mal, mas resolvi me dar uma chance e aqui ficar. E a cada palavra que você dizia, eu ia sentindo a presença de Deus, eu ia sentindo a presença de Jesus, eu fui me acalmando, eu fui me serenizando, e após o meio da sua palestra, eu já conseguia perceber que eu tinha soluções para aqueles meus problemas, que eu não precisava procurar outro para resolver aquelas necessidades espirituais do qual eu estava. E assim, ele aprende naquele momento a se conectar com Jesus, a fazer as suas preces sem tantas palavras como ele julgava que tinha. O irmão abraçou ele e disse, seja bem-vindo à casa de Jesus. Aqui você não só pode ser um frequentador, mas se você quiser, você pode estar conosco estudando, aprendendo e logo em seguida sendo um trabalhador. Esse nosso irmão que naquele momento entra com a vontade de tirar sua vida, hoje é um dos trabalhadores do Centro Espírita e que avidamente contribui na valorização, do Evangelho de Jesus, de levar a fé aonde aqueles que já não possuem mais. Eu não preciso passar por momentos difíceis para chegar até Deus, chegar até Jesus. Mas quase sempre quando nós estamos bem, quando nós estamos felizes, nós não lembramos constantemente de fazer as nossas orações. Muitas vezes esquecemos até mesmo de vir para o Centro Espírita, esquecemos até mesmo de conversar com Deus. Mas quando as dores batem à nossa porta, quando as dificuldades bater à nossa porta, entendamos que eu mesma posso buscar esse auxílio de conectar a Deus. A doutrina espírita, como a nossa irmã leu no Evangelho, ela respeita todas as religiões. E nós, como espírita, temos certeza que a doutrina espírita é a religião do futuro. Vou até tomar uma água para explicar. Mas não como alguns pensam, que no futuro não vai ter nenhuma outra religião, que no futuro só vai existir a doutrina espírita. Totalmente fora disso. O que diz a doutrina espírita, que o espiritismo é a religião do futuro, que ela irá mostrar através dos seus ensinamentos, através do seu conhecimento e a sua elevação junto a Deus, que todas as religiões podem ser una com Deus, que todos nós temos esse mesmo direito e esse mesmo dever. Mas também a doutrina espírita existe algumas diretrizes, algumas regras, e também que coloca-se como alerta para aqueles que procuram uma outra religião. Nós sabemos que existem muitas religiões que cobram pelas preces, cobram por tantas outras coisas. E não somos nós, é Jesus, é a espiritualidade maior que vai falando aqui no final que a essas pessoas será muito mais cobrado e que a cobrança será muito grandiosa, nos mostrando assim que quando a gente vê alguém pedindo algo em troca por aquilo que está fazendo em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade maior, a gente já tem que ficar um pouco atento sobre isso, porque não existe intermediário, nós não somos assalariados de Deus, nós não somos funcionários de Deus para estar vendendo os milagres, vendendo as bênçãos, vendendo os dotes de Deus.
Eu não sou funcionária, eu recebi de graça esses dons dele. Se eu tenho a facilidade, eu costumo falar muito, eles aqui já conhecem bem essa história, mas talvez eu costumo falar muito que o meu esposo, ele tem uma conexão direta com o Bezerra de Menezes, e você fez a prece. Então, assim, pode estar nervoso, alguma coisa acontecendo, e aí ele faz lá a oração dele com o Bezerra de Menezes, instantaneamente, parece que resolve. Então eu digo para ele que ele tem essa conexão direta com o Bezerra, né? Mas todos nós temos essa conexão direta com os bons espíritos, porque todos nós temos os nossos anjos guardiões, todos nós temos os nossos espíritos protetores, todos nós temos os nossos espíritos familiares que nos auxiliam nesse momento. E quando a gente fala que alguém cobrou para fazer alguma coisa, não é só simplesmente pagar no dinheiro, é quando alguém faz alguma coisa para você agora, te ajuda naquele momento, mas dali 2, 3 dias vai te pedir um favor, porque se julgando que muito fez, muito posso pedir. Tudo que a gente fizer aos nossos irmãos tem que ser de coração, tem que ser na certeza que nós não estamos fazendo pensando numa recompensa e muito menos pensando numa recompensa do outro lado. Porque às vezes, e isso podemos usar nós espíritas, não cobramos pelaquilo que fazemos, mas ficamos pensando assim, eu estou fazendo isso porque quando eu passar lá do outro lado, eu vou ter uma cadeira cativa lá no nosso lar, lá junto com o André Luiz, lá junto com o Emmanuel. Ou seja, eu estou fazendo um tipo de barganha aí, eu estou querendo trabalhar, mas pensando no que eu vou ganhar do outro lado. E não é bem assim. O sentimento que nós temos que ter dentro de nós é para que nós possamos ter um mundo regenerado, para que nós possamos viver um mundo de amor, de bondade, de caridade. Todos nós precisamos auxiliar um ao outro para que essa terra, esse nosso planeta assim cresça, porque enquanto houver uma só pessoa em sofrimento aqui, a nossa terra não terá evolução. Assim acontece com Bezerra de Menezes. Olha a grandeza desse espírito, e que não barganhava nenhum tipo de sentimentos, nem com ninguém aqui na terra e muito menos com as pessoas do outro lado. Bezerra, quando desencarna, acorda no plano espiritual e é recebido por Celina. E aí, quando ele levanta, ele escuta um barulho, aquela multidão, aquele barulho que vinha de fora do seu quarto, e ele, sem saber o que estava acontecendo, pergunta para Celina, mas que barulho é esse? Da onde vem esse barulho? Por que eles estão fazendo tanto barulho? E Celina fala para ele, levanta, vem até a janela e olha. Quando ele chega até a janela, ele vê uma multidão de pessoas orando, ele sente aquela energia tão grande daquela multidão que enviava bons pensamentos, boas energias para ele, que tinha sido o grande médico dos pobres. Após isso, Celina diz para ele, olha aí, esses são todos aqueles que você ajudou quando você estava encarnado, esses são todos aqueles que você socorreu. Mas ele não lembrava de ninguém. Por quê? Porque aquilo não tinha sido algo pensado, tinha sido algo natural. E aí Celina diz para ele, agora vamos, tu já cumpriste a sua paga, digamos assim, tu já cumpriste a sua obrigação nessa vida, nesse planeta. Agora você poderá subir, alçar páramos mais altos e viver em planetas mais, digamos assim, evoluído, sem essas dores, essas lamentações da terra. Bezerra vira para Celina e diz, não, minha irmã, enquanto houver uma única pessoa no planeta Terra sentindo dor, sofrendo, eu aí estarei a auxiliá-los. Para nós, o espírita, todo mundo conhece essa frase e essa historinha muito bem, né? Mas não é só conhecer o teor dessas palavras, é interiorizar o sentimento dessas palavras. Doe-se, ame, busque auxiliar, lembrando que somos uno com Deus, somos nós, seus filhos, criados à sua semelhança. E para com isso, devemos durante todas as nossas encarnações
porque essa não é a primeira e não será a última, devemos durante todas as nossas reencarnações procurar elevar, transbordar esse sentimento de sermos semelhantes a Deus, de sermos a sua centelha divina, de possuir essa bondade inata e essa superioridade que só Deus, nosso Pai, possui. Joana de Ângeles, ela tem uma frase que ela diz assim: a nossa fatalidade é o bem. O que Joana nos diz com isso? Que todos nós, do animal mais inferior ao espírito mais evoluído, todos nós estamos fadados ao bem. Todos nós estamos fadados, entre aspas, a sermos anjos. Todos nós já fomos em um tempo passado seres muito inferiores do que somos agora. E se Deus assim nos permitir e nós nos esforçarmos, seremos muito mais evoluídos do que estamos agora. Se fazermos do seu amor, do seu exemplo, da sua doutrina de luz, do seu Filho amado que Ele nos enviou, Jesus, para nos mostrar na raça, no exemplo, no dia a dia, o que é amar, o que é perdoar principalmente. Todos que aqui estamos, ao adentrarmos aquele portão, tenhamos a consciência que eu sou a grande responsável por aquilo que eu vim buscar. Seja a cura do meu corpo físico, seja a cura do meu emocional, seja a cura do meu espiritual. Eu sou o principal responsável. As vibrações, as energias, os passes, os tratamentos que são oferecidos a essa casa realmente têm um grande auxílio, mas eu só conseguirei recebê-lo, eu só conseguirei trazer esses benefícios para dentro de mim se eu estiver totalmente aberta, totalmente apta a receber esses benefícios, porque muitos de nós, ao adentrarmos aquele portão e sentarmos nessas cadeiras, seja como frequentadores, seja como trabalhadores, às vezes a gente esquece o que nós viemos fazer aqui dentro. E para que todas essas bênçãos, essas curas e essas energias nos alcancem, nós precisamos estar em sintonia com Deus, estar em sintonia com Jesus, deixar lá fora todos os menores do dia de hoje, todos os pensamentos e nos conectar a essa espiritualidade superior. Eu desejo a todos um ano de muita bênção, de muita luz, de muita paz e de muita fé em nossos corações. Que Deus abençoe a todos. Agradecemos então as palavras da nossa irmã e que nós possamos exercer então os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Chamo então os nossos irmãos médiuns para se posicionarem para a aplicação do passe. Seguindo então com o nosso pensamento elevado, pensando nas palavrinhas que escutamos na palestra da nossa irmã,
pensando nas pessoas que não puderam chegar até aqui para receber essas divinas bênçãos, nós vamos neste momento receber o nosso passe com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, receber a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa puríssima imagem. Que assim seja. O passe foi transmitido. Os irmãos que trabalham na sala de atendimento fraterno podem se dirigir para suas salas. Os irmãos que têm a fichinha vermelha do atendimento fraterno podem se dirigir lá para o salão do lado da equipe Landel. E os outros irmãos sigam em paz para os seus lares e tenham uma ótima noite.